Oi, gente, bom dia, como que vocês estão? Na aula de hoje, nós vamos estar falando sobre um tema muito interessante e como eu já falei para vocês, né, na história não existe um fato histórico isolado. Esses fatos históricos, eles estão sempre interligados uns aos outros. Então é importante que vocês entendam o que a gente falou anteriormente para vocês entenderem o que a gente vai falar posteriormente. E aí eu quero fazer um combinado com vocês. Em todas as aulas de história, vocês, antes de assistirem um vídeo, já peguem um caderno, caneta, lápis, o que vocês precisarem para anotar, assim como a gente fazia na sala de aula, certo? Na aula de hoje, a gente vai estar falando sobre as grandes navegações e o sistema mercantilista. Hoje a gente vai iniciar falando sobre as grandes navegações. Se vocês observarem, é um capítulo bastante extenso, porque é um capítulo muito, muito importante para os outros temas, certo? Para os outros fatos históricos. Quando a gente fala em grande navegação, é importante que a gente entenda que é o momento em que a gente vai começar a iniciar o que a gente conhece como globalização. Globalização é um processo de integração social, político e econômico. É o momento em que o mundo ele vai estar tendo uma relação, ele vai estar tendo um contato. Então a globalização se inicia com as grandes navegações. É importante que vocês entendam que as grandes navegações, ela vai se iniciar com o que a gente falou na aula anterior, que é a formação dos estados modernos. Então, com essa formação dos estados modernos, com essa transição do feudalismo, no momento em que a gente sai do feudalismo, quando a gente tem a transição da Idade Média para a Idade Moderna, quando a gente tem a formação de monarquias absolutistas, não se esqueçam disso. Monarquias absolutistas é quando o rei ele tem um poder centralizado, certo? E quando também a gente vai ter o surgimento da burguesia. Então tudo isso acontece na transição da Idade Média para a Idade Moderna, certo? Anotem tudo isso. Um outro ponto que vai surgir nesse momento vai ser o mercantilismo. O mercantilismo, ele não é necessariamente um sistema econômico, certo? Porque ele vai ter outros princípios ligados a ele, como, por exemplo, o metalismo. O metalismo, ele diz que para uma nação ser rica, ela precisa ter um acúmulo, né, muito grande de ouro e prata. Um outro princípio mercantilismo é a balança comercial favorável. A balança comercial favorável, ela diz que você precisa vender, você precisa exportar mais do que comprar, porque quando você vende mais do que compra, você tem um acúmulo maior de riqueza, então você vai faturar muito mais. Um outro princípio é o protecionismo. O protecionismo, ele tem uma ideia de taxar produtos importados, valorizando a venda de produtos nacionais. Ou seja, o país ele vai proteger as suas barreiras, certo? Para aqueles produtos importados, então ele vai taxar. Então, o produto que vier de outro país para o meu país, eu vou taxar esses produtos para valorizar os meus, os nacionais. Protecionismo é só vocês lembrarem da palavra proteger. Então, é o momento em que o país vai proteger as suas barreiras em referente a produtos importados. Uma outra característica é o colonialismo. É a ideia de colonizar outros territórios em busca de mais recursos. Tudo isso só vai funcionar por causa de uma intervenção do Estado. Então, todas essas características, todos esses princípios do mercantilismo só funcionam por causa da intervenção do Estado.
lembrem-se que agora, na Idade Moderna, nós estamos vivendo as monarquias absolutistas. Então, os reis, eles estão interferindo na economia, na política, na vida social das pessoas. Quais são os países que são pioneiros, os primeiros a se lançarem ao mar? Vai ser Portugal e Espanha. Por que é que esses dois países vão ser os primeiros a se lançarem? Primeiro porque, no caso de Portugal, ele vai ter uma experiência nas embarcações. É importante que vocês saibam que essas grandes navegações, elas não eram simples, principalmente porque a gente está falando do século XV, certo? Então, é um momento em que as pessoas, elas não têm tanto conhecimento e tantas informações. Então, para vocês terem uma ideia, eles achavam que, primeiro que a Terra era plana, certo? Então, eles achavam que em um determinado momento, se eles fossem navegando, eles iriam cair num grande abismo. E eles acreditavam também que nos mares tinham monstros, né? Então, eles tinham certo medo e receio de se lançarem ao mar. Nesse momento também, uma outra característica que vai fazer com que esses dois países sejam os pioneiros vai ser o desenvolvimento das tecnologias. Então, é o momento em que vai surgir a bússola, o astrolábio e a balestilha, certo? Outro ponto vai ser a aliança entre a burguesia e o rei. Quando a gente tem a formação dos estados nacionais, a gente vai ter o surgimento da burguesia, certo? Então, essa burguesia, ela vai fazer uma aliança com o rei, na qual vai ser uma troca de favores. A burguesia, ela aumentava os seus lucros e automaticamente, né, elas obtinham maiores vendas. E o rei, eles queriam um apoio da burguesia financeiro, para garantir a centralização do poder, né, do seu poder. Esse apoio financeiro que a burguesia vai fazer com o rei vai dar possibilidade, né, vai apoiar essas grandes navegações. Outra característica, e a última, certo, vai ser o monopólio do comércio do Oriente. Esse momento, certo, é o momento em que os países, eles estão tentando, né, querendo, buscando novos especiarias, certo? E essas especiarias, quem fornecia era as Índias. Só que o que é que acontecia? A Itália, ela tinha o monopólio do mar Mediterrâneo. Logo, os países que queriam essas especiarias, elas tinham que entrar em contato com a Itália. A Itália cobrava, né, taxava esses produtos. Então, ao invés deles terem contato imediato com as Índias, eles tinham que passar pela Itália, né, por Veneza, e os produtos, eles acabavam encarecendo. Por isso que eles queriam eles não queriam mais precisar da Itália, né? Por isso que eles queriam comercializar diretamente com as Índias. Então, isso vai incentivar Portugal e Espanha a se lançarem ao mar. Na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre as grandes navegações, sobre Portugal, sobre Espanha, sobre mercantilismo. Eu espero que vocês tenham entendido, né, essa introdução. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e até mais!